Abra comigo aí a palavra do Senhor. Nós vamos fazer menção de dois textos. Então já abre aí, já deixa aí para ficar fácil para você. Primeiro, Lucas no capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. E depois, você já vai abrir também, deixar aí, no livro de Jeremias, no capítulo 18. Lucas 10, versículo 38 adiante. E depois, você já vai deixar aberto aí em Jeremias, capítulo 18. Amém? Todos encontraram? Já está prontinho os dois capítulos? Amém mesmo? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 38. Está escrito assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jeremias, capítulo 18, diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Soberano Deus eterno, Pai, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, agradeço, Senhor, por tudo que tem feito. Agradeço, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, quero pedir ao Senhor esta noite, Deus, que glorifica o teu nome, Senhor, na vida do teu servo esta noite, e glorifica o teu nome também na tua igreja, Senhor. Deus, que o Senhor venha falar conosco, Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da parte do Senhor. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar um pouco a respeito aqui dessas duas passagens. Nós acabamos de fazer menção aqui esta noite, mas é algo que nos chama muita atenção, não? Pelas essas duas falas aqui, é algo que nos chama muita atenção aqui esta noite. Espera aí só um pouquinho, irmãos, só tirar um negócio que está me atrapalhando aqui. Beleza. Então, irmãos, são algo que nos chama muita atenção. Nós olhamos por essa passagem, nós vimos que Jesus, ele desce. A Bíblia vai dizer que ele desce e chega na casa de uma mulher chamada Marta.
e Maria. E Jesus então começa a conversar com ela, começa a conversar, trocar ideia com elas, e elas cheias dos afazeres. Espera aí, irmãos. Espera aí. Depois eu já tenho. Beleza. Então, irmãos, o que acontece? E ele desce e começa a conversar com Marta. E Marta olha para Jesus e fala assim: Jesus, Marta, a Bíblia está falando que Marta recebeu Jesus na sua casa, sim ou não? Não recebeu? E o que a Bíblia vai dizer para nós? Que Marta recebe Jesus na sua casa, e ela continua os afazeres. Só que Maria vai e senta aos pés de Jesus. Maria vai sentar e vai ouvir Jesus conversar. Maria vai sentar e vai ouvir aquilo que Jesus está falando para ela. E Marta continua fazendo o que ela tem que fazer. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Marta vai conversar com Jesus, vai falar algo interessante para ele. Fala: Jesus, espera aí, não te importas que eu continuo fazendo aqui, a minha irmã senta aí, que Maria senta aí, não te importa não, Jesus? Fala com ela para me ajudar, velho. Irmãos, é brincadeira. Eu jamais ia fazer uma coisa dessa. Isso é falta de respeito com a igreja e de reverência ao Senhor. Eu não ia fazer isso que eu estou fazendo aqui no púlpito, irmãos, se não tivesse um objetivo. Esse negócio de cortar a unha aqui, misericórdia, irmãos. Misericórdia, então, Senhor, guarda aí. E o telefone, eu pedi a Silvia para ligar para mim mesmo. E a cadeira eu coloquei aqui só para me sentar e voltar, se sentar e voltar. Só para chamar a sua atenção. Põe para mim, Alex, por favor. Põe lá atrás, lá. Irmãos, eu quero dizer para você essa noite, tudo isso que eu fiz aqui foi só para te chamar a atenção. Imagina o pastor nem está aqui, ele saiu. Se estiver sentado aqui, ele deve pensar assim: ó, acabou o culto, você vai para a sala. E eu estou correndo de lá, amém? Então, irmãos, brincadeira. Mas, o que eu queria dizer para você? Quanto tempo, quantos afazeres que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, e tirando o nosso tempo de estar com Deus. O que nós temos feito? Irmãos, quanto tempo nós estamos deixando passar, ao invés de termos 20, 30 minutos para dedicar a Deus? Quanto tempo tem tomado, sabe, quanto tempo os afazeres todos têm tomado da nossa vida? Eu acredito que, é claro, nesse mundo que nós estamos hoje, nessa correria, todos nós aqui temos afazeres para fazer, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar. Mas o que importa é que esses afazeres não podem tomar e nem tirar o nosso tempo com Deus. E é o que está fazendo com esta geração, com a humanidade hoje. Irmãos, olha, sem sombra de dúvida, o maior desafio nosso, da humanidade hoje, do ser humano, é administrar o seu tempo. É o maior desafio que nós temos, é administrar o seu tempo. Por quê? Porque eu vivo em meio a tantas coisas. Olha, eu estou aqui cortando a unha, eu estou atendendo o celular, eu sento, eu levanto, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço. E para Deus, quanto tempo você tem tirado? Será que você tem tirado 10 minutos, 20 minutos para meditar na palavra? Será que eu e você, nós temos tirado pelo menos
10 minutos, 20 minutos, para fazer um devocional, para ler a palavra do Senhor, para meditar na palavra do Senhor. A Bíblia vai falar assim, que Jesus chega até a casa dessa mulher Marta, e essa mulher recebe Jesus, e continua os afazeres. Olha, irmãos, é muito interessante, a Bíblia deixa claro que ela continua a fazer os seus afazeres, mas Maria vai e senta aos pés de Jesus. Irmãos, nós temos que aprender com esta lição, nós temos que dedicar tempo para ler, nós temos que dedicar tempo para buscar a palavra do Senhor. Por quê? Porque o conhecimento de Deus não vai ser tirado de você. Irmãos, nós podemos ter riqueza, nós podemos ter tudo, mas assim isso pode ser nos tirado, mas o conhecimento não pode. Davi vai dizer assim: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra o Senhor. Isso não será tirado de mim, de você, o conhecimento, seja em qualquer nível da sua vida, em qualquer área da sua vida, e principalmente em relação a Deus. Porque se eu não tenho conhecimento, se eu não sei quem é, qualquer um que chegar aqui falar qualquer besteira, qualquer coisa, você vai aceitar. Por isso é importante nós conhecermos, estudarmos, saber quem é Deus. E sabe o que me chama muita atenção? Que muitas vezes Jesus entra na nossa casa, mas nós não temos tempo para Ele. Nós não temos tempo para Ele, nós não temos tempo para conversar com Ele. Marta começa ali, ela continua fazendo, faz isso, faz aquilo outro, e Maria senta e continua ouvindo. Deus está falando para mim, para você: olha, eu quero falar com você, eu quero conversar com você, mas você precisa ter um tempo para mim, você precisa ter um tempo para mim. Como eu vou conhecer alguém se eu não tenho relacionamento com essa pessoa, que eu não conheço ela? Como eu vou conhecer, como eu vou falar de Jesus se eu não conheço Ele? Maria começa ali, senta, e o Senhor começa a conversar, começa a falar com ela, e ela começa, sabe, ali escutando, ouvindo Jesus falando, e Marta está lá ocupada. Quando chega alguém na sua casa, o que você faz? Você larga a visita lá e continua fazendo seus negócios? Claro que não, irmãos, claro que não. Quando chega alguém na sua casa, o mínimo que você vai fazer é o quê? Dar atenção para essa pessoa, você vai dar atenção para ela. Agora, Jesus chega na minha casa, na sua casa, nós não damos atenção para Ele, nós não conversamos com Ele, nós não dialogamos com Ele, nós não temos tempo para Deus, nós temos tempo para tudo, mas para Deus nós não temos. O que está faltando para mim, para você sentar e meditar na palavra do Senhor? Vamos fazer uma conta bem rápida. No dia 24 horas, você tira 8, estou dizendo que você vai dormir 8 horas, sobra 16, o que você faz? Você vai trabalhar 8, sobra mais 8, e aí? O que você vai fazer desses 8? Será que você não tem 30 minutos para ler a palavra, para meditar na palavra do Senhor? Depois está difícil: Deus, o Senhor não faz isso, não faz aquilo outro, eu não te conheço praticamente. Por quê? Porque eu não tenho comunhão contigo. Deus, é isso, aquilo outro, faz isso, faz aquilo outro. Deus está dizendo assim: oi, para, espera, senta, me ouve. Para, senta, me ouve, espera. Você está muito afadigado, você está querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ei, para aí, meu filho, para aí, meu servo, para aí, minha serva. Senta, me ouve, eu quero conversar com você. Jesus está falando isso para mim, para você. Senta aí, meu filho, espera, me ouve, vamos conversar aqui. Conversa com o seu pai, vamos conversar aqui. Mas eu e você ignoramos, não temos tempo. Senhor, os afazeres aqui não está dando. Meu filho, eu estou te dizendo, buscai primeiro a mim, tenha comunhão comigo, conversa comigo, as outras coisas eu vou acrescentar. Irmão, sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o nosso problema? É que muitas vezes nós precisamos descer à casa do oleiro para ouvir Deus.
Deus está falando: olha, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Chega de ficar fadigado com os afazeres. Mas nós não ouvimos. E aí nós precisamos descer aonde? Na casa do? Mas muitas vezes na casa do olheiro dói. Não espere ter que descer na casa do olheiro para conversar com Deus. A Bíblia diz que Deus olha e fala: Jeremias, espera aí, vem cá, Jeremias, desce lá na casa do olheiro que eu quero falar com você. Muitas vezes Deus está falando para nós: ei, para aí, desce lá na casa do olheiro aqui, vamos descer ali que eu quero conversar com você. Sabe, irmãos, ir na casa do olheiro muitas vezes dói. Por quê? Porque o olheiro começa a trabalhar no vaso, e a Bíblia vai dizer aqui que o vaso se quebra na mão de quem? Do olheiro. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, fazemos, muitas vezes ali, fazemos as coisas de Deus, mas mesmo estando na mão de Deus, nós se quebramos. Mas ainda bem que nós quebramos na mão certa, na mão do olheiro. Deus fala assim: Jeremias, desce lá, Jeremias, que eu vou falar com você. Jeremias desce lá. Quando Jeremias olha, ele vê o olheiro trabalhando com o vaso, e o vaso se quebra na mão dele. Muitas vezes Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está fazendo, e naquele agir de Deus nós nos quebramos, nós nos afastamos, nós deixamos a Deus, nós fazemos aquilo que não agrada, nós deixamos Deus de lado, e aí começa o processo. Guarda isso que eu vou te falar. Vaso quebrado na mão do homem sempre será remendado, mas vaso quebrado na mão de Deus será novo. Você está entendendo? Vaso quebrado na mão do homem sempre será remendado, mas vaso quebrado na mão de Deus sempre será novo. Ele acaba de quebrar e faz novo. Só que o processo muitas vezes dói um pouquinho. Irmãos, imagina se o vaso pudesse falar. E agora, não estou falando nós como ser humano, estou falando um vaso mesmo, um vaso de barro mesmo. Imagina que isso aqui seja um vaso. Estou mexendo, imagina se esse vaso pudesse falar: ai, Senhor, não, está doendo, Deus, não, tem que quebrar mais um pouquinho. Não, Senhor, mas não, quebrar mais um pouquinho. O que nós fazemos com o vaso quebrado? Nós pegamos ele e arremendamos ele, e muitas vezes o vaso quebrado, remendado, nós põe lá, vamos pôr lá no cantinho, lá na garagem, de preferência virado com o quebrado virado para o canto, que é para ninguém chegar e ver que está quebrado. Muitas vezes nós pegamos o vaso quebrado, põe lá no cantinho, põe lá na garagem, não, põe lá nos fundos lá, não, vira ele, coloca a parte quebrada para o lado do canto, que é para ninguém ver. Porque vaso quebrado, ele não fica na sala. Vaso quebrado, ele não fica em cima da mesa da sala, porque a mesa da sala, da sua casa, da minha casa, é lugar de destaque. Porque ninguém chega na sua casa e vai entrando direto para a cozinha. Quando alguém chega na sua casa, ela vai para a sala. E quando o vaso está novo, ele é colocado aonde? Você coloca ele na sala, um lugar de destaque, que é para chamar atenção. Só que o vaso na mão do homem, ele vai ser sempre remendado. Por quê? Porque o homem não tem poder para fazer em outro homem um vaso novo. Quem tem poder para fazer vaso novo em um homem é somente aquele que criou. É só o olheiro que pode fazer. Sabe por que é só o olheiro que pode fazer? Porque o olheiro amassa e começa a mexer e moldar o vaso do jeito que ele quer. Por que nós temos que ser como Maria? Nós temos que sentar aos pés de Jesus e não esperar que nós tenhamos que descer à casa do olheiro. E o
olheiro está ali trabalhando, mexendo no vaso, está mexendo, está trabalhando. Por quê, pregador? O homem não consegue, porque só Deus que pode fazer um vaso novo. E quando Deus está trabalhando, está mexendo no vaso novo, Deus começa a trabalhar, Deus olha, opa, orgulho, sai. Você não entendeu? Deus está trabalhando no vaso e está lá escrito orgulho. Deus, tira o orgulho. Trabalhando no vaso, Deus vê lá, soberba, tira a soberba. E Deus está trabalhando no vaso, Deus está trabalhando. Opa, que é isso? Não, eu sou o bambambam, sou isso, sou aquilo outro, se eu não fizer, ninguém faz. Deus tira. E Deus vai limpando, Deus vai trabalhando. Só Deus pode fazer um vaso novo. Sabe por quê? Porque só Deus que pode transformar e mudar o caráter do homem. Homem não muda o caráter de outro homem, mas Deus muda o caráter de outro homem. Só Deus pode fazer isso. E quando Deus começa a trabalhar, Deus está mostrando para Jeremias: olha, Jeremias, olha aqui, Jeremias, olha o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo um vaso de acordo com a minha vontade. Será que eu e você estão sendo vaso de acordo com a vontade de Deus? Ou precisa tirar mais alguma coisa? Será que Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, e nós estamos permitindo que Ele faça de nós um vaso novo? Será? E aí nós vamos, queria dizer para você, algumas pessoas que dedicaram a vida para Deus, para a obra do Senhor. Irmãos, quando eu e você tiramos tempo para Deus, quando nós tiramos tempo para falar com Deus, para meditar em Deus, para buscar em Deus, você alcança dois benefícios. Quando você tira tempo para buscar a Deus, você alcança dois objetivos, benefícios. Um é para você mesmo, e o outro é para quem está ao seu lado, ou para uma causa coletiva. Quando você busca a Deus, você alcança dois benefícios. Um é para si próprio. Estou buscando a Deus porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro, tal. Deus vai te abençoar, vai. Mas quando buscar Ele de todo o coração. Ou quando você está buscando a Deus também, coletivamente, vamos dizer aqui pela igreja, nós entramos numa causa e buscar a Deus coletivamente. Deus responde, vai ser beneficiado? Vai. Queria chamar a atenção das mulheres nessa noite. Raquel era uma mulher estéril, e ela buscou a Deus. Sabe qual é o benefício que ela alcançou? Lá em Gênesis 30, 22, vai dizer assim: e se lembrou Deus de Raquel e abriu a sua madre. Benefício para quem? Para si próprio. Só que ela foi uma mulher que dedicou a buscar a Deus. Ela buscou a Deus, ela não ficou parada. Ela decidiu, colocou no seu coração: eu vou buscar o Senhor, eu vou tirar tempo para Ele, eu vou buscar Ele, eu vou ter uma vida de oração. Muitas vezes nós olhamos para o dia de hoje e falamos assim: Senhor, mas não está dando tempo para mim te buscar. Ah, abençoado, mas você tem tempo para ficar no celular um tempão. Deus, eu não consigo fazer isso, aquilo outro, mas o Instagram está lá mexendo. Deus, eu não consigo fazer isso, mas está lá no Facebook, está lá no WhatsApp. Quantas vezes nossos irmãos, olha para cá, entenda, eu estou falando para a igreja, mas primeiro está servindo para mim, não se preocupa não. Mas quantas vezes nós deixamos de buscar a Deus para ficar no celular? Irmãos, enquanto nós não aprendermos com homens de Deus e com mulheres de Deus que nós devemos dedicar tempo para Ele, nós deixaremos de alcançar muita coisa da parte do Senhor. Sabe por quê?
Porque a palavra de Deus é clara, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se eu tenho compromisso com Deus, Deus não vai me deixar desamparado. Mas se eu não tenho compromisso, se eu levo de qualquer jeito, então, para que Deus vai ter compromisso comigo, se eu não tenho com Ele? Você está entendendo? Nós temos que dedicar tempo, nós temos que fazer como essa mulher, como Maria, nós temos que buscar, nós temos que dedicar tempo para Deus, porque nós arrumamos tempo para qualquer coisa, mas menos para ler a palavra, menos para buscar a Deus. A Raquel foi uma dessas mulheres. Débora era chamada de a profetisa no Antigo Testamento. O que me chama a atenção de Débora é que não somente ela falava com Deus, Deus falava com ela, não somente como Deus falava com ela, ela era considerada como profetisa de Deus, mas não somente Deus falava com ela, como ela falava também com Deus através da orar. Mulheres de oração, mulheres que buscaram a Deus, mulheres que dedicaram e decidiram buscar a Deus. Você está entendendo? Nós temos que buscar, irmãos. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim, tem tempo. Sabe por que tem tempo, irmãos? O tempo quem faz é eu e você. Ah, eu não tenho tempo para fazer aquilo outro. Você não tem tempo para ler a Bíblia 10, 20 minutos, não tem tempo para buscar, não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer aquilo, mas outras coisas você tem. O que falar de Esther, que buscou a Deus e alcançou benefício para toda a nação de Israel? Mulheres, aprendam com essas mulheres. E os homens? Tem para nós também, irmãos. Abraão foi um homem que decidiu confiar e buscar a Deus. Será que nós homens, não, irmão, vamos ser sinceros, será que nós homens verdadeiramente nós confiamos em Deus? Porque chega um certo ponto que a coisa é estreita, aí nós vamos falar assim: meu Deus, e agora? Ai, Senhor, meu Deus, tá. Nós homens, nós temos que seguir o exemplo de Abraão. Foi o pai da fé, um homem de oração, um homem que buscou a Deus. De Isaac, o que é que nós diremos de Moisés? Irmãos, Moisés teve uma comunhão tão grande com Deus, que ao ponto de Deus chamar ele de amigo. Uma comunhão tão grande que Deus chamou ele de amigo. Olha, Deus disse para aquele povo assim: olha, se há profeta no meio de nós, falo eu com vocês em sonhos, em visões, mas com Moisés não, com Moisés é diferente. Com Moisés falo eu face a face com ele, porque ele é meu amigo. No cenário de hoje, será que Deus pode olhar para nós aqui para baixo e dizer: olha, o presbítero Sano é meu amigo, rapaz, vou compartilhar muita coisa com ele, vou fazer isso aqui. Tá. Será que Deus pode falar isso? Será que Deus pode falar isso? Homens, aprendamos com esses aqui, aprendemos com eles. Olha, ele vai dizer assim, olha, lá em Jeremias: e desce a casa do olheiro, e eis que estava lá fazendo a sua obra, e a obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do olheiro. Irmãos, isso aqui me chamou muita atenção. O vaso se quebrou, ele estava onde? Na mão do olheiro. O vaso não quebrou longe não, ele não quebrou distante não, ele quebrou na mão do olheiro. As adversidades, as coisas que acontecem muitas vezes na nossa vida, e nós nos quebramos aonde? Na mão do olheiro, na presença de Deus. Nós o quebramos aonde? Na presença dEle. Sabe, irmãos, a Bíblia diz assim: olha, aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Não espera ter que descer na casa do oleiro para ouvir Deus.
Você pode ouvir antes de descer na casa, porque como eu disse no começo, vai doer, dói. O processo é trabalhoso, irmãos. O processo é trabalhoso. A Bíblia diz assim que se nós cairmos na mão do homem, Deus ele é misericordioso, sim ou não? Ele pode tirar, mas se nós cairmos na mão de Deus, quem vai tirar? Quem vai tirar? E aí Deus começa a trabalhar, Ele começa a pegar o vaso, Ele começa a fazer do jeito dEle, e muitas vezes nós começamos a reclamar: Senhor, está doendo, Deus, eu não estou aguentando. Deus diz assim: espera mais um pouquinho, eu vou fazer, eu vou limpar, eu preciso fazer isso. E nós não aceitamos o processo, nós tentamos sair fora. Nós precisamos descer a casa do olheiro em algumas situações. Por quê? Porque Deus está chamando o seu povo, Deus está querendo despertar, Deus está querendo falar, mas nós não estamos parando para ouvir Ele. Nós não estamos parando para ouvir Deus. Quantas coisas estão acontecendo hoje, igreja? Quantas coisas estão acontecendo hoje? E eu estou dizendo aqui, o nosso desafio, o desafio da humanidade é administrar o seu tempo hoje. Pouco tempo atrás estava todo mundo aqui comemorando o ano novo. Setembro, dezembro, tem 4 meses e pouquinho aí. 4 meses e pouquinho, vai o quê? Se assim Deus permitir, for da vontade dEle, vai estar todo mundo aqui de novo comemorando o ano. O que você fez esse ano? Sabe, interessante, irmãos, eu estou dizendo que o desafio nosso maior é administrar o nosso tempo. Quando chega no final do ano, na passagem de ano, você fala assim: esse ano eu vou fazer isso e aquilo outro, né, pastor? Esse ano eu vou fazer isso e aquilo outro. Dá bobeira para você ver. Você não vai fazer nada. Eles estão lançando palavra. Não estou lançando palavra não, irmãos, eu estou falando a realidade. Por que eu estou falando que nós não vamos fazer nada? Porque o tempo está sendo abreviado, é a palavra, não é eu que estou falando, é o tempo que está falando. Aqui a Bíblia diz: olha, naqueles dias eu abreviarei o tempo. Então o tempo está passando rápido. Se nós não tomarmos posição diante de Deus, a Bíblia diz que eis que venho sem demora. Ou nós abrimos o olho agora para as coisas de Deus, nos atentamos para as coisas de Deus, ou então, irmãos, só a misericórdia dEle. E Ele vai continuar dizendo assim: olha, e tornou a fazer o vaso conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Presta atenção. Deus está trabalhando o olheiro ali está trabalhando o vaso, está moldando, mas o vaso não é do jeito que nós queremos. Aqui a Bíblia está dizendo assim, que Ele está trabalhando e fazendo o vaso conforme a sua vontade, não é a nossa. Deus, espera aí, o Senhor está trabalhando? Não, Senhor, você tirou o orgulho? Não, deixa um pouquinho da soberba. Não, eu tiro a soberba. Deus, não, mas sabe o que é, Senhor, sabe, assim, sou um pouco meio assim, sabe, eu sou um pouquinho, tenho um pouquinho de vaidade, não, deixa a vaidade. Deus diz: eu estou fazendo conforme a minha vontade, eu tiro. Sabe por que Deus precisa tirar? Sabe por que Deus precisa trabalhar no vaso, e trabalhar por excelência? Porque se Deus não trabalhar no vaso por excelência e com excelência, nós não seremos um vaso de honra, mas seremos um vaso de desonra. Por isso Deus diz: olha, desce, Jeremias. E Deus vai dizer para ele assim: olha, Jeremias, do jeito que esse olheiro está fazendo barro, não posso eu fazer desse jeito a minha casa, a casa de Israel.
Deus está dizendo: olha, Jeremias, observa Jeremias, do jeito que ele está fazendo, que ele está trabalhando, não poderia eu fazer? E Deus vai dizer mais. Olha lá o que vai dizer Deus. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este vaso, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como um barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha. Então Deus está dizendo para você, para mim, para você: você é barro, e você está nas minhas. Como você está nas minhas mãos, sou eu que faço o vaso da maneira que eu quero. Vaso não é feito da maneira que ele quer, mas vaso que é vaso aceita a maneira que Deus quer. Porque Deus tira, Deus limpa. E quando Deus faz um vaso da maneira que ele quer, ele tira o vaso da onde ele está e coloca ele no lugar de. Você entendeu o que eu estou dizendo? O processo é difícil, sim ou não? Mas se você aceitar o processo e dizer: Deus, faz de mim um homem segundo o teu querer, a tua vontade, Deus trabalha em você e tira você do lugar que você está e coloca você no lugar de honra. Por que Deus faz isso? É porque eu e você somos o bambambam? Não. É porque eu e você merecemos? Não. Por que Deus faz isso? Ele trabalha e coloca o vaso num lugar de honra, para o nome dele ser glorificado através da sua vida. O vaso de honra, ele vai glorificar o Deus através da vida dele. Sabe por quê? Porque ele reconhece aonde ele está e sabe que ele nunca poderia chegar lá se não fosse Deus. Então o vaso de honra, ele reconhece o que o Deus faz. O vaso de honra, ele para ouvir Deus. O vaso de honra, ele recebe aquilo que Deus está dizendo para ele. O vaso de honra, ele aceita o processo, porque ele sabe que ainda que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Esse é o vaso de honra. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe que Deus vai fazer. Ele sabe que Deus vai trabalhar. Irmãos, olha para cá. A Bíblia diz que nós devemos pregar a palavra. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. A Bíblia diz isso. E nós também, às vezes, em algumas ocasiões, nós também damos testemunho daquilo que acontece na nossa vida. Eu estou dizendo que o processo dói porque, irmãos, pastor sabe, né, pastor? O processo às vezes dói, né, Zelinda? Né, senhor? O processo às vezes dói. Um tempo atrás aí que eu passei por um processo aí, irmãos, terrível. E eu comecei a clamar a Deus, falar: Senhor, está doendo. Comecei a falar com Deus: Deus, está doendo. Senhor, não é possível um negócio desse. Parece que o mundo estava desabando. E eu clamando a Deus, falo: Senhor, mas não é possível. Irmãos, e parece que quanto mais eu reclamava, mais o negócio apertava. Quando eu reclamava, mais o negócio afunilava para mim. Eu cheguei a dizer: não é possível. Falei: não é possível. Irmãos, por isso que eu estou falando, irmãos, nós não precisamos descer à casa do olheiro para ouvir Deus. Nós podemos ouvir Deus antes
antes de descer na casa do olheiro. Por quê? Porque é um processo. Se nós descemos a casa do olheiro, muitas vezes vai doer. Muitas vezes a casa do olheiro vai ser como um deserto. Porque Deus vai trabalhar, Deus vai fazer, Deus vai mover o barro. Deus, se precisar pegar o barro aqui e trazer ele para cá, Deus vai fazer, o olheiro vai fazer. Se ele estiver mexendo no barro aqui e precisar pegar ali o vaso e levar ali para onde o pastor está, ele vai colocar e vai mexer. Se precisar trazer para cá, ele vai trazer. E esse processo todo vai doer, vai doer. Então nós não precisamos passar por esse processo. Nós podemos fazer igual Maria. Podemos sentar e ouvir Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós poderemos fazer isso, Senhor. O que o Senhor quer de mim, Deus? O que o Senhor quer que eu faça? Deus, é isso que é para mim fazer? Senhor, eu estou no centro ali da sua vontade. Deus, o que o Senhor quer fazer comigo? Fala, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Nós podemos fazer como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Mas muitas vezes nós não fazemos porque nós não queremos passar por um processo. E eu comecei a reclamar a Deus, falei, isso não é possível. Teve um dia que eu disse, meu Deus, será que Deus existe mesmo? Olha, irmão, é o ponto que nós chegamos quando nós vimos a casa do olheiro. Por quê? Porque nós chegamos a esse ponto. Depois eu fiquei pensando, falei, meu Deus, estou aqui na igreja, eu conheço, assim, irmãos, quando eu falo conheço, misericórdia, irmão, não é falar que a gente vamos dizer, um profundo conhecedor da palavra, não, porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. Quando eu falo que conheço, é assim, porque eu tenho um conhecimento da palavra, eu sei quem é Deus, eu sei que Deus faz isso, faz aquilo outro, beleza, mas é o ponto de chegar. Eu cheguei e falei, meu Deus, mas será que Deus não existe, irmãos? Olha o ponto que o vaso, quando ele chega na mão do olheiro, ele começa a vir a dúvida, mas será que Deus está... Mas será que Deus está... E aí nós vamos bater naquela tecla que Deus não age. Será que Deus vai fazer? Mas será que Deus... Mas será? Deus não age, por quê? Porque Deus não age na fé, na nossa dúvida, Deus age na fé. E se nós temos dúvida, isso mostra que nós não temos. Você está entendendo? Deus não age na nossa dúvida, Ele age na nossa fé. Mas se quando eu manifesto a dúvida, mas sério, Deus não age. Por quê? Porque eu não tenho fé suficiente para que Deus faça. Porque se eu não acreditar que Ele não vai fazer, Ele não vai fazer. Mas se eu acredito que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Então eu comecei a murmurar, comecei a falar, Deus, mas não é possível, será que, não, mas isso, aquilo, tal. Está preparado para ouvir Deus? Está preparado para ouvir Deus? Sim ou não? Só que Deus vai falar do jeito dele. Então eu e você temos que estar preparado para ouvir o que Deus vai falar quando nós buscamos e questionamos Ele. Ele vira para mim e fala assim, olha, eu disse, Deus, está doendo isso, aquilo outro, o Senhor não está dando, está isso, aquilo outro. Ele vira para mim e fala, olha, você está nas minhas mãos, e eu vou fazer uma limpeza. Acredita que Deus disse isso para mim? Irmãos, como vaso na mão do olheiro, nós temos que estar preparados. Só que muitas pessoas não precisavam descer a casa do olheiro, mas desce. Muitos de nós não precisamos descer a casa do olheiro, mas descemos. Por quê? Porque aqui está falando que o vaso se quebrou aonde? Na mão do olheiro. Não espere se quebrar na mão do olheiro para ouvir Deus. Você não precisa descer a casa do olheiro para ouvir, ouve antes. Porque vai doer. Sabe o que eu entendo aqui? Quando o vaso se quebra na mão
do olheiro, vamos trazer para o dia de hoje, irmãos. Nós, sabe, as coisas acontecem com nós, dando na presença de Deus, irmãos. Ele vai concluir lá em Jeremias, vai dizer assim: olha, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está dizendo para mim, para você que, olha, vocês estão nas minhas mãos. Assim como o barro na mão do olheiro, são vocês, sou eu, são vocês, sou eu na mão do... Fique de pé no seu lugar. Eu quero dizer para vocês, igreja, não espera descer a casa do olheiro para ouvir Deus. Eu comecei a pregar, comecei aqui a falar. Eu deixei o tema dessa mensagem agora para que você reflita nessa mensagem de hoje. O tema dessa mensagem é: descendo a casa do olheiro para ouvir Deus falar. Descendo a casa do olheiro para ouvir Deus falar. Não espera não, irmãos. Não espera descer a casa do olheiro, não. Sabe o que eu aprendo aqui? A Bíblia, a palavra de Deus, está aqui para quê? Para nos ensinar, para nos orientar. É Deus falando com o seu povo, através da tua palavra. A palavra de Deus está aqui para nos orientar, para nos falar, para nos direcionar. Deus está falando, Deus sabe, está nos orientando. E aqui, nesse contexto da palavra, tem homens e mulheres que passaram por diversas situações relacionadas a Deus. Mas por que Deus quis que nós tivéssemos conhecimentos desses relatos que aconteceram com esses homens? Penso eu, igreja, nós podemos aprender com eles e fazer diferente. Deus está dizendo aqui: olha, não faz isso. Aí nós fazemos aquilo. Não, Samuel fez isso, fez aquilo outro. Amém, glória a Deus. Saul fez isso, fez aquilo outro. Opa, peraí. Saul fez isso, aquilo outro. Deus o reprovou, por quê? Porque fez isso, aquilo outro. Então aprendamos com eles. Tem um ditado aí fora que fala assim: não, você tem que apanhar para aprender a bater. Irmãos, não existe esse negócio não. Você tem que apanhar para aprender. Não, irmãos, nós não precisamos cometer os erros para nós aprender, não. Nós podemos aprender sem cometer os erros.